São 7h14, está aqui com a gente a nutricionista, conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas do Paraná, mestre em Segurança Alimentar e Nutricional, doutoranda em Ciências Farmacêuticas e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional, além de Fitoterapia Funcional, a Letícia Mazepa. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Interessante que, coincidentemente, a gente está na reta final aí do ano e logo começam as festas de fim de ano. Então, a alimentação, com certeza, por um bom tempo, a gente vai sair da nossa rotina, quebrar a rotina. Mas o que motivou essa nova entrevista com você, Letícia, foi pensar sobre a questão da alimentação ao longo da vida, nas diferentes fases da vida. Então, eu começo perguntando, né? Faz diferença o que a gente deve comer ou como a gente se alimenta desde a infância, adolescência, no início da vida adulta, mais para frente, meia-idade, depois quando somos idosos? Faz, Roberta, faz bastante diferença, mesmo porque em alguns ciclos da vida, né, a gente pode até começar pela gestação, que é o início realmente de tudo, né, lá atrás. Em alguns momentos específicos da gestação, nós temos aumento de necessidade de alguns nutrientes, por exemplo, proteína, ferro, cálcio, vitamina B6. Então, dentro do próprio período gestacional, que é um único ciclo, ao longo desse período nós já temos uma demanda aumentada. Pensando nessa mesma situação de aumento de necessidade de nutrientes, na adolescência, na infância, nós estamos em crescimento, né? Então, também nós precisamos de ajustes de nutrientes, tanto de nutrientes como de calorias de uma forma geral, para atender essa necessidade, essa demanda aumentada para o crescimento de tecidos, para o desenvolvimento de tecidos. O que acontece quando a gente está, principalmente na fase da adolescência, come uma quantidade de calorias muito maior, se alimenta sem tanto cuidado, né, a isso, o que engorda, o que não engorda, e acaba mantendo, se tem uma atividade física, e nem precisa ser tão intensa, né, e cada vez, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais difícil fica manter o peso. O que acontece com o nosso organismo com relação a isso, ao processamento das calorias e da quantidade mesmo de comida? Certo. Fisiologicamente, então, o processamento desse alimento, ele, em grandes quantidades, vai propiciar esse acúmulo de gordura, né? Esse aumento de peso corporal na adolescência. E nós já temos estudos que trazem dados que, quando a gente tem um aumento de peso, tanto na infância como na adolescência, a possibilidade de nós sermos adultos com obesidade acaba aumentando. Então, influencia. Influencia. Então, dentro desse contexto, a reeducação alimentar ou introduzir uma alimentação na infância saudável propicia melhores desfechos de saúde. Isso pode ser tanto no controle do peso, em manter um peso saudável, como na redução do risco de doenças, por exemplo. E vale também, Roberta, para o contrário, quando a gente tem uma privação de alimentação. Então, hoje a gente percebe que as mídias sociais, elas trazem um padrão de corpos ideais. E na adolescência é comum o início de transtornos alimentares. Então, essa adolescente, eu digo essa porque é mais comum em meninas, elas fazem uma restrição alimentar muito importante. Isso pode influenciar, inclusive, na primeira menstruação, né, que é a menarca, no desenvolvimento hormonal, no crescimento e lá na frente, até na própria fertilidade dessa futura mulher. Então, tanto o excesso como a deficiência são cruciais aí em toda a nossa vida, né? Em todos os ciclos da vida, especificamente infância e adolescência, por conta da formação hormonal, do crescimento e do desenvolvimento. A sensação que a gente tem, né, Roberta, é que no fundo eu e a Roberta tem uma mesma coisa. Eu fico olhando, claro, se deve ficar se olhando você, eu me olho eu. Eu tô caprichando, mas perde 100 gramas. Aí eu não como pão, nado todo dia, não consigo baixar dos 90. Consigo desinchar. A percepção, eu tenho 57. De 57 para 47 é terrível. Porque faz muita diferença. Faz muita diferença, então não tem como, né? Mas você vê, e é interessante que ela falou uma coisa que quase uma doidura que eu vejo as pessoas de 18 a 21 comendo. Vejo os filhos dela e meus filhos. Eles são os trogloditas, isso aqui não é um ser humano, aquilo é um ser animal. Fala, não, meu filho vai fazer retiro comigo. Pai, como é que a gente faz para levar na mala? Eu falei, porque no retiro é o seguinte, Luca, é café da manhã, um lanchinho, um almoço, um lanchinho e jantar. E depois que o padre comeu, bateu o sino, dançou. Geladeira, que geladeira? Mas não tem uns armários escondidos com comida. Então, a preocupação dessa é ele, posso levar comida? Então, vai para o aeroporto e já vai comendo no carro, tigela com ovo. Aí chega no aeroporto que é uma empadinha.
Aí chega no avião, será que tem comida no avião, papai? E Claro. é magrinho, né? Mas claro que daí você ficou 10 anos jogando tênis num alto nível. Então, eu falei, Luca, você tá com a obesidade, você tá com uma alma de obeso. E você não é mais atleta. O Luca, você não precisa comer a cada 2 horas, você não vai jogar amanhã. Então, isso é uma coisa interessante. A capacidade, né, do jovem de comer sempre muito. Isso me assusta, assim. Esses dias eu fui comprar um mignon, comprei um mignon inteiro, levei lá pra casa. Eu falei, Maria, será que dá? Tinha uns 5, 6 piás. Ela falou, Maria, Marcelo, você que acabou aquela aposta? Eu falei, não, tá de brincadeira, Maria. É um negócio desse tamanho, assim, uns 60 centímetros de comprimento, uma aposta de mignon. Então isso é uma coisa muito doida. Mas eu acho que o que mais está acontecendo que a gente está lendo agora, ó, a matéria de hoje, Roberto, matéria quentíssima aqui do Estadão hoje aqui, ó. É o que mais a gente vê, Letícia, por isso que você está aqui, que nos encanta também, é essa mudança de comportamento que é até por causa do clima. Então, se a gente consumir menos carne, vai ter menos boi. Se a gente... E daí ó, é essa história dos ultraprocessados no mundo. Olha a matéria de hoje, Roberta. Ultraprocessados são associados a risco de câncer. Alimentos da indústria aumentam a probabilidade de desenvolver qualquer tipo de tumor na boca, garganta, esôfago. Pesquisa britânica acompanhou 450 mil adultos em 14 anos. Quinoa, o superalimento andino usado até no espaço. E a última, que é a inflamação crônica de asma não tratada pode levar à morte. E tem uma matéria no Estadão falando sobre o hábito de comer rápido demais também. Olha quantas questões aí para colocar. Que ela falou aqui que é da reeducação alimentar. Eu parei de pedalar porque dói meus pés, então eu engordei 2 quilos. Daí ontem falei, não, eu preciso começar a me cuidar. E daí começar a me cuidar é voltar na nutricionista que eu tinha uns 30 anos atrás, que ela falava, você tem que mastigar mais vezes, Marcelo. A primeira mastigação, ali se você mastigar 23, 24 vezes, em 20 minutos a barriga, uma membrana que tem aqui na barriga, vai avisar a cabeça que está cheio. Então você vai comer menos. Então a importância da primeira mastigação, né, e da reeducação alimentar é enorme. Você vê, de manhã aqui eu não como mais bolo. É só o café preto. Aí. Mas já sinto uma pequena diferença na minha calça jeans. Claro. Claro. Claro que sim. Aproveitando que a gente falou de várias coisas aqui, né? Mas vamos, já que a gente vai falar sobre as fases, pegar então o adolescente. Primeiro ponto com relação a essa superalimentação, esse excesso, né, calórico, que é comum, e os ouvintes que têm aí filhos, netos, adolescentes vão se identificar, especialmente os meninos, né? O que acontece com o organismo para ter essa fome tão acelerada tem a ver também com o ritmo com que eles comem, porque eu vou colocar a experiência lá de casa, né? Comem muito rápido. Eu acho que não dá tempo do cérebro perceber que já estão satisfeitos e vão comendo mais. Como que é a alimentação na adolescência e quais são os 2 extremos que a gente tem que observar, né? O extremo que é mais comum nas meninas, dos transtornos porque não querem engordar, e nos meninos, que é consumir calorias demais porque sentem uma necessidade. Joia. Então vamos pensar em 2 situações. Primeiro, esse adolescente que consome alimentos em excesso, né, que na nossa visão parece em excesso, justamente porque ele tem uma demanda aumentada. É um momento de crescimento, é um momento de maior atividade física, né? Eles são mais ativos do que nós na fase adulta, porque na fase adulta a gente já não consegue passar 3 horas na academia, mal 40 minutos, né? Então eles têm uma necessidade aumentada. Quando isso vai ser um problema? Quando o controle de peso sair daquilo que se torna adequado, para isso nós temos curvas de observação de crescimento, assim como nós temos para crianças, nós temos uma curva que avalia a idade do adolescente e o índice de massa corporal, que é o IMC, a relação do peso para a estatura. E mais do que isso, pegando o gancho do que o Marcelo falou da matéria que saiu hoje, quando esse excesso de consumo alimentar não é de comida de verdade. Boa. Aí quando a gente... porcaria. Porcaria. Porcaritos, Então, não porcaritos. Os ultraprocessados. Porque aí a gente tem um excesso de consumo alimentar, mas esse excesso calórico que porventura vai acontecer, vem de alimentos de produtos alimentícios, né? Não alimentos que não têm nutrientes, basicamente, que vão ter um excesso de açúcares, de gorduras e assim por diante. Então, esse ponto é o mais preocupante. Tudo bem, ele está comendo em maior quantidade do que eu imagino que seja adequado. Aí um profissional pode analisar qual é a qualidade dessa alimentação. Acho que essa é a primeira pergunta. E em relação ao déficit das meninas, existe hoje um nicho de atendimento na nutrição que é a nutrição comportamental. Então, essa questão de comer pouco para se sentir magra normalmente, né, ou aceita dentro daquele grupo, tem uma relação também com comportamento alimentar.
E aí, muitas vezes, não adianta eu entregar uma dieta saudável para aquela menina, porque vai ser impossível de aderir. Então, observar se a perda de peso está sendo intensa, se existe... Algumas mães observam até alteração no ciclo menstrual. Puxa, ela está há algum tempo já, né, sem pedir para comprar absorvente, por exemplo. Olha, então, é um sinal. alguns sinais que a família pode observar. Porque é comum uma restrição alimentar muito grande. E imaginem vocês que essas meninas, às vezes, chegam a passar dia em jejum. Ou comer todos os dias por bastante tempo 300, 400 calorias, ao passo que o ideal seria em torno de 2.000, por exemplo, né? Tô pegando de uma forma geral. Então, são alguns pontos que acho que seriam interessantes serem avaliados. Letícia, está crescendo mesmo. É de fato que a gente lê nos jornais que há aumento enorme de obesidade em criança no mundo? Muita. E não só de obesidade de forma geral, o ganho de peso corporal, mas principalmente um acúmulo de gordura abdominal mundial em todas as idades. E qual é o problema disso? O excesso de gordura abdominal, ela tem uma correlação maior com doenças metabólicas. Quais? Diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão. Então, ter um excesso de peso pode ser um problema a longo prazo, os estudos mostram isso, mas é pior ainda quando a gente tem um acúmulo de gordura na região abdominal. Qual é a quantidade a frequência aceitável para o consumo de ultraprocessados e de outros alimentos, como você colocou, que não são alimentos de verdade, que até saciam, né, mas não estão trazendo nutriente nenhum? Porque é lógico que a pessoa não vai cortar 100%, ainda mais na juventude, né? Mas o que é considerado, assim, moderado? Mas, exemplo, assim, tá bom, teus filhos. Mas os meus filhos não comem. Teus filhos comem Cheetos. Não. Mas as crianças comem, né? Não, mas teu filho come Cheetos. Não, lá em casa não tem salgadinho, não. Então, teus filhos tomam refrigerante? Eventualmente, no final de semana. Não, mas todo dia? Não. Eu acho que tem eu acho que assim, a sensação que eu tenho é que 16, 17, 18 já tem um culto pelo corpo. Tanto sim, homem tem mulher. Quando eram crianças queriam. Daí agora com não 10 tem mais. anos é diferente. Eu acho que tem uma idade. Uma coisa interessante que você falou, ao contrário do meu. O meu, toda vez que sai da mesa, tem que esquentar novamente a comida ou ir continuar comendo no carro. Porque come muito devagar. Então leva 40 minutos para almoçar. Eu falei, Lucas, não começou nem a salada. Ah, pai, calma, vamos conversar um pouco mais. Então tudo é uma degustação, diferente do teu. Mas eu acho que o processado, ele pega muito criança aí dos 8 aos 13, 14. A minha sensação que eu tenho, já que a gente tem filho da mesma idade aqui, e esses 16, 17, 18, eles querem ficar mais bonitinho, elas também querem ficar melhor dentro do vestido. Eu acho que tem eu falo temperança, eles têm que às vezes não pode ser tão bom. Fica um pouco refém, né, do corpo bonito, que me dá um pouco de medo, né, da aparência, e que podem tomar alguma coisa, o homem anabolizando para ficar forte, a menina quer ficar com estilo modelo. Mas eu acho que o grande problema como é que fala? Xizitos? Como é que se brinca? Porcaritos? Os porcaritos eu acho que é um pouco mais velho. Mas eu nem sabia que tinha, essa pergunta é meio doida, que podia ter um percentual de porcaritos por dia, é isso? Tô perguntando se tem. Então vamos lá, eu até vou pegar o que o Marcelo falou, com certeza o paladar da criança ali, quando ela começa a escolher o alimento, né, entre 4, 5, na idade pré-escolar e escolar, ela tem uma necessidade, às vezes, maior de consumir esses ultraprocessados. Mas crianças de 30 a 40, a gente percebe que, às vezes, o consumo também é bem significativo. Então, não existe uma recomendação. O que o Guia Alimentar para a População Brasileira, até os ouvintes podem procurar lá no Google mesmo, né? Guia Alimentar para a População Brasileira, é um documento incrível, eu vou baixar muito aqui interessante. para poder distribuir. Perfeito. É um guia muito legal, que trata do que é um alimento in natura, minimamente processado, ultraprocessado, e o que o guia traz de recomendação é evitar. Então, eu não estimulo um mínimo saudável. E aí, dentro do contexto da realidade, o que eu poderia dizer para vocês? Faz sentido comer bolo, brigadeiro e refrigerante num aniversário? Meu Deus. Faz. Faz, porque é o contexto, é o aniversário. Tá lá. Ele tá lá, ele é um comida contexto. De aniversário. É comida de aniversário. Agora, não faz sentido eu sair daqui, passar aqui na padaria, comprar um cento de coxinha para eu comer no final de semana com a minha família, eventualmente. Então, isso vale para os Entendi. Ou para almoçar. Salgadinho para Perfeito. almoçar. Então, eu acho que uma regra seria a gente colocar aquele alimento no seu devido lugar. Quando alguém às vezes fala para mim, né, uma paciente, Letícia, eu comi um pedaço de bolo porque eu fui no aniversário do meu marido. Ok,
bolo de aniversário, ele faz parte daquele contexto. Agora, a gente sai do contexto quando a gente come uma bela fatia de bolo Ela faz o aleatoriamente. contexto ambiente. Exato. A contextuação do ambiente e do bolo. Marquinho, Olha só. vamos que vamos? O Continuamos? papo vai continuar depois do intervalo para a parte do Paraná, mas os ouvintes que vão acompanhar o noticiário da sua região e continuar aqui na T depois do intervalo, essa entrevista vai inteirinha lá para o nosso YouTube e você pode assistir depois. Aos ouvintes que vão ficar, bom fim de semana, bom descanso e até segunda. Aos demais, Bye, bye. já voltamos. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. São 7h33. A Márcia Zanata está participando com a gente para dizer, e eu com bolo de milho cremoso no forno, aqui, esperando o fim de semana. E um café com leite, o leite integral e açúcar. E o Joel mandou até foto aqui, ó, ouvindo a Nutri e comendo um pão de queijo derretido com salame colonial. Mas esse tá ok, né? Mais ou menos. Mais né? ou menos, mais ou menos. É igual na prestinaria, vai lá, pega um croissant de manteiga, podia trazer uma porção de manteiga ao lado com geleia. Eu falei, ai meu Deus Porção do de céu. manteiga extra. Extra. O Preto de Londres com certeza vai sumir hoje da conversa, mas enfim, porque com certeza está tomando lá o caramelo dele lá. Camarão. O Toninho de Campo Mourão tá escrevendo aqui pra gente. Eu ia mandar uma linguiça de samolé pra vocês, viu? Mas agora que o Marcelo não come mais embutido e tal, vai deixar de mandar. E tem agora uma participação que é uma pergunta, eu achei bem interessante, eu vou colocar para você comentar. A Andréia, doutora Letícia, disse o seguinte: mudei minha alimentação, tirei processados, tirei açúcar refinado, tirei glúten, para ajudar no tratamento de depressão. E aí ela pergunta, que alimentos ajudam a melhorar a depressão? Olha. Joia. Andréia, alguns nutrientes são muito interessantes para produzir serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, alguns exemplos que eu poderia trazer para você: vitaminas do complexo B, nós vamos encontrar em cereais integrais. Então, arroz integral, por exemplo, se você puder trocar o arroz branco pelo integral, é uma alternativa interessante. O magnésio, que nós encontramos em folhas verdes escuras. E dentro do complexo B, vitamina B6. Então, uma alimentação sem grandes restrições, a gente consegue ter uma quantidade adequada desses nutrientes. Eu vou pegar o magnésio como exemplo, porque é comum nós não conseguirmos comer magnésio em quantidade adequada. Especialmente porque o solo paranaense ele é pobre em magnésio. Então, normalmente as folhas verdes escuras, que seriam um grupo fonte de magnésio, tem, mas não uma quantidade que atenda a nossa demanda diária. Curioso Que isso. lindo Não isso. fazia ideia disso. Nossa, você viu? Ela foi na raiz, foi na terra. Eu fui na terra. Solo paranaense. Exatamente. Então, a gente muitas vezes, dependendo da situação de saúde, eu tenho um controle específico de alguma patologia, né? E no caso ela falou da depressão, é preciso avaliar se não há necessidade de suplementar. Então, esse é um fator. Tomar em comprimidinho mesmo o magnésio. Exatamente. Um outro fator interessante é que parte da nossa serotonina, do hormônio do bem-estar, ela é produzida no intestino. Então, esse intestino, ele precisa ter uma camada, que é o que a gente chama do epitélio intestinal, muito saudável. O que melhora a função intestinal? Uso de fibras, então alimentos ricos em fibras que a gente chama de prebiótica. Prebiótica são fibras capazes de alimentar as bactérias boas do nosso intestino. Um alimento clássico, que é ótima fonte de fibra de prebiótico, é a aveia. Fácil acesso, é fácil de combinar, né? Então ele tem uma substância chamada beta-glucana, que é um tipo de fibra excelente para as nossas bactérias boas se alimentarem. Mas a aveia, há pessoas que têm restrição alimentar, né? Que não podem consumir ou não. Tem algumas pessoas que não podem consumir, principalmente por conta de uma proteína da aveia. São raras, mas é possível. E se ela está fazendo restrição ao glúten, ela pode pedir uma aveia sem glúten. Originalmente, a aveia não tem, mas na produção pode ter uma contaminação cruzada com outros produtos que têm o glúten. Então, nesse sentido, aquela indústria, ela vai ter um local separado para produzir com isenção de glúten. Olha que interessante, sabe? O leite tem maior aceitação na prestinaria, é o leite da aveia. Os leites vegetais, vamos pegar, de castanha, de arroz, aveia. A aveia, da aveia, ela tem um plus. Umas pessoas, ontem uma mulher falou, por favor, o que seria? Eu dei pra ela, falei, na aveia. É legal que o nome do leite é na aveia. Que é na aveia. Cocaína na aveia. Na aveia. Ela levou embora pro Marcelo, eu tomo leite todos, nunca vi isso.
Falei, porque é de aveia. Então, é legal ela falar, olha, nas pessoas que não podem tomar leite de proteína animal, na aveia é o melhor que tem. E agora vem trazer qual que é o papel também da aveia, né? Eu tenho uma dúvida com relação à quantidade de aveia na dieta diária. Então, vou dizer o que eu faço, né? Eu todos os dias bato alguma fruta com leite sem lactose, porque eu não tenho uma alergia alimentar, mas o excesso de lactose me faz mal, né? Você sabe o que se usa? E bato com frutas e uma ou duas colheres de aveia. Isso é suficiente todos os dias? Ou tem que comer mais do que isso? É o suficiente. Alguns estudos que usam a aveia, por conta dessa fibra bem interessante dela, associam o uso dessa fibra com redução de risco cardiovascular. Por quê? Algumas fibras, elas são capazes de complexar, de se grudar ali com o colesterol no intestino, e parte desse intestino é expelido pelas fezes ao invés de ser absorvido. Olha. Então, nesses estudos, e aí eu vou pegar o gancho do cardiovascular, porque é o que a gente tem mais estudos em termos quantitativos, quanto de aveia comer. Em torno de 10 a 40 gramas, 1 a 4 colheres de sopa por dia. E existe alguma restrição com relação à quantidade de folhas verdes? Porque vamos fazer suco verde com couve todos os dias. Se tomar demais, pode fazer mal ou é o tipo de alimento que você pode consumir à vontade? Depende muito da situação fisiológica, Roberto. Então, por exemplo, folhas verdes cruas, elas vão ter alguns antinutrientes. Elas são super saudáveis, né? Acho que esse é um fator principal. São ótimas, suco verde é saudável, ele não é milagroso. Mas se a gente consegue incluir na rotina, eu digo ele não é milagroso porque ele começou a ser usado com apelo de emagrecimento. Não, ele não tem essa capacidade. Mas quando eu consumo muitas folhas verdes cruas, couve crua, o próprio agrião cru, Espinafre, o às vezes, né? espinafre, perfeito. Eu tenho esses antinutrientes. O que esses antinutrientes fazem? Eles diminuem a absorção de alguns outros nutrientes, como ferro e como cálcio. Então, o espinafre, ele é fonte de cálcio? Ele é. Mas se eu consumo ele cru, esses antinutrientes é como se eles competissem pela absorção lá no intestino. Tudo bem consumir, mas grandes quantidades, às vezes eu vou trazer essa grande quantidade de alguns nutrientes, mas vou diminuir a absorção de outros. Então, esse equilíbrio é importante. Tem participação chegando da Cris do Sítio Cercado, que fez uma brincadeira, mas que serve como uma pergunta interessante. Ela diz que tem 44 anos, faço corrida, pedalada, academia. Durante a semana fico na linha com a alimentação. Já no fim de semana, chuta o balde. Que vier, venha. Até porque a gente só vive uma vez na vida, diz a Cris. Existe uma razão nisso, em você manter um equilíbrio em boa parte da semana e no fim de semana dar umas derrapadinhas sem a culpa, mesmo com o avançar da idade, mesmo na vida adulta, na meia-idade? Sim, a gente assume, né, que nós temos os dias de gordice que eu falo. Os dias de gordice. De almoçar na sogra, na mãe, no pai, né, enfim. Então, a gente entende que é mais comum sair da rotina aos finais de semana. Mas, até respondendo a questão da Cris, se ela busca uma redução de peso corporal, às vezes o fato dela fazer o que as pessoas falam, fiz tudo certinho ao longo da semana e no final de semana pisei na jaca. Normalmente é essa referência, né? O saldo dos 7 dias ainda ficou acima do que ela precisava. Então, é como se aqueles 5 dias que ela consumiu poucas calorias se anulassem com o sábado e domingo, ou o final de semana que começa na sexta, né? Sexta, sábado e domingo. E aí ela pode perceber, puxa, eu tô fazendo tanta atividade física, mas eu não tô reduzindo o peso. E às vezes o ajuste é na quantidade de caloria que está sendo consumida nesse final de semana. E isso é bem comum. Então, o saldo da semana, ao invés de você consumir lá 14 mil calorias na semana para emagrecer, que seria o ideal para ela está consumindo 17 por conta do sábado e domingo. Eu vou aproveitar essa participação da ouvinte para perguntar, nessa faixa de idade, homens e mulheres, a partir dos 40 anos até lá os 65 anos, quais são os principais cuidados com a alimentação e que consequências esses cuidados podem trazer na velhice, para bem ou para mal? Perfeito. Nesse período da vida, muitas vezes nós temos uma redução do consumo de proteína, de uma forma geral. Diferente do que nós estávamos falando dos adolescentes, né? Que consomem uma quantidade grande de proteína. Isso, quilos e quilos de peito de frango para ficar forte. Exato. São caixas de ovos, né? Por conta da academia, suplementação, enfim.
A partir dos 35, 40 anos, muitas vezes a gente tem uma movimentação de redução do consumo de proteína. E o que o nosso corpo muda nesse período? Uma das grandes mudanças: depleção de massa magra, diminuição de massa magra. E às vezes esse consumo... perder músculo. Perder músculo. E aí as pessoas falam, mas o meu metabolismo está mais lento. Saiu um estudo recente fantástico dizendo que não mesmo? existe mudança de velocidade de metabolismo. Se você mantém a sua atividade física aos 50, igual você tinha aos 30, que daí você já não tem mais crescimento de Sim. tecido, não é adolescente, você consegue manter um peso corporal adequado. Porque é o que a gente sempre se pergunta, né? Você acha, será que o meu metabolismo não está desacelerando e daí fica mais difícil de manter o peso? Então não é isso. Não. É a questão da perda da musculatura mesmo. Da perda da musculatura. Envelhecimento, né? Estamos envelhecendo. Diminuição da atividade física, Sim. que é um fator importante também. E tem algumas ressalvas de patologias. Então, por exemplo, um hipotiroidismo, ele pode influenciar nesse gasto energético. E aí, sim, eu tenho uma doença de base que aumenta o risco do ganho de peso Explica pra corporal. gente o que é essa Hipo. doença. O hipotiroidismo é quando a gente tem uma função reduzida da tireoide, né? Então, a tireoide, ela orquestra o nosso metabolismo. Quando essa tireoide começa a funcionar de uma forma diminuída, a gente tem uma redução do gasto de energia diário. Eu perco menos calorias por dia. Então, normalmente, essa pessoa tende a ganhar um pouco mais de peso corporal. É importante buscar a consulta com o endocrinologista para verificar se existe a necessidade de reposição hormonal nesse sentido. E veja que coisa, bem nessa fase da vida, né, em que diminui a questão da massa magra e o consumo de proteína, muita gente acaba adotando a dieta de redução de carnes, né, principalmente a carne vermelha, muitas vezes até se tornam vegetarianos. Como é que se faz um equilíbrio aí para não potencializar essa perda com a opção de diminuir as carnes também pela questão da gordura, de todo o mal ao meio ambiente e todas as questões que se envolvem ali, né? Como fazer essa transição de forma segura? Então, primeiramente, buscar ajuda profissional. Porque quando a gente muda o padrão alimentar do onívoro, que é aquela pessoa que come todos os grupos alimentares, para o veganismo, para o vegetarianismo, às vezes é difícil a gente compensar a quantidade de proteína. É possível, sim, ter uma alimentação muito saudável, né, a partir desse estilo de vida vegano e vegetariano, mas sem orientação profissional, é difícil nós conseguirmos atingir a quantidade diária de proteína. E dependendo do nível de atividade física, puxa, eu me tornei vegetariana e eu sou uma pessoa extremamente ativa. Às vezes, a gente precisa lançar a mão da suplementação. Legal, são 7 horas e 45 minutos. Tem pergunta sobre suplementação aqui. A Ana está perguntando o seguinte, né? Após os 70 anos, é importante fazer suplementação alimentar? E aí cita aqui a queratina, whey protein. Mas essas coisas, sempre que eu falo de suplemento, isso não tem que ser baseado num exame de sangue? Ver se falta ou não? Primeira coisa que a gente faz, Marcelo, é avaliar consumo alimentar. Eu preciso saber como que é o teu dia, como que é a tua rotina, calcular a quantidade de nutrientes que você consome para saber se está faltando mesmo. Eu vou pegar o gancho do leite e até associando com a faixa etária que a Ana perguntou. Hoje existe uma movimentação de não tomar leite pelo leite ter uma ação anti-inflamatória. 2023 foi o boom de estudos científicos desmistificando isso. Não existe ação inflamatória para quem não tem intolerância ou alergia ao leite, né? Intolerância à lactose ou alergia à caseína, que é a proteína do leite. Então, por exemplo, nessa faixa etária, é comum as mulheres não consumirem laticínios e outras fontes vegetais poderiam ser de cálcio, né? O gergelim, o brócolis, folhas verdes. Então, nesse sentido, puxa, Letícia, eu não vou conseguir consumir a quantidade necessária de cálcio. Eu preciso suplementar. Aí a gente precisa pensar em suplementação. Por quê? A mulher, a partir do climatério, né, que precede a menopausa, um pouquinho antes da menopausa, ela começa a perder, além de massa muscular, massa mineral óssea. O que compõe osso? Além de vitamina A vitamina D, a vitamina K e, sem dúvida alguma, cálcio. E ainda a gente pode adicionar o fósforo, né, que tem ali nos laticínios também. Então, às vezes, esse movimento midiático, puxa, eu vou tirar o leite porque ele é inflamatório. Para você, ele não é. Então, a gente precisa ter essa cautela. A creatina é um dos suplementos mais estudados em relação à manutenção de massa magra. Então, antigamente, a gente entendia que ela poderia ter um risco para pessoas com histórico familiar de doença renal
Hoje, as sociedades internacionais, por exemplo, de medicina do esporte, já excluiu esse risco, né, que não tem essa correlação. E a creatina, para aquela pessoa que está perdendo muita massa muscular, principalmente a partir dos 50 anos, pode ser uma alternativa interessante, sim. Então, é uma suplementação que pode ajudar. Pode. E a proteína concentrada? Que a gente sempre chama de whey protein. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, o whey protein, ele também é uma fonte de proteína com outros aminoácidos, outras combinações dos tijolinhos de proteína. Mas o whey né? protein, o proteína, esse aí, ele vem do animal? Do leite. Whey do protein é a proteína hidrolisada do leite, do soro do leite. Então, ele pode ser benéfico também para aquele caso em que eu não como a quantidade adequada. Então, quando eu avaliei, por exemplo, todo o consumo alimentar da Ana, eu verifiquei, puxa, Ana, faltam aí 30 gramas de proteína por dia. Letícia, não consigo comer mais do que isso. Mas você acha que uma vitamina com uma fruta e uma proteína seria interessante? Ah, isso é possível. Então, são avaliações que a gente faz individualmente e num sentido de que, falando em termos populacionais, é necessário? Não. Para você, eu preciso avaliar. Então, para você, pode ser que te Caso beneficie. a caso. Mas o corpo é como se fosse um carro flex, né? Ele não sabe ler. Vou fazer uma pergunta que é a mais idiota do mundo. Mas ele não sabe ler se a proteína vem do leite ou a proteína vem da carne vermelha. Não é em proteína que entra, é isso? Exatamente. Não sabe mesmo, Marcelo. Então, a única diferença que a gente tem, por exemplo, se eu tenho a única de uma forma geral, né? Se eu tenho uma proteína de origem vegetal ou animal, é que a animal normalmente vai ser completa. O que eu quero falar com completa? Ela tem todos os aminoácidos, que são as menores unidades de proteína, que nós precisamos. A vegetal, nós precisamos combinar alimentos, e é o caso do arroz e feijão. Então, o arroz, ele tem aminoácidos que o feijão não tem. Quando eu como arroz e feijão, né, prato tipicamente brasileiro, a gente tem um aporte interessante. Legal. São 7 horas e 49 minutos, a gente vai para o intervalo e já voltamos para concluir a conversa. News. São 7 horas e 52 minutos. A gente está conversando hoje com a nutricionista Letícia Mazepa, que está dando muitas dicas interessantes aqui, comentando, né, as participações dos ouvintes em forma de lição. Tem uma participação do Lidiomar bem legal de Foz do Iguaçu, que ele mandou até a foto do prato de café da manhã. Tá bonito, tá colorido. Tem manga, tem melão e dentro tem os presuntos. Ele botou meu café e da minha esposa. Achei que estava arrasando, mas agora lascou-se, tem presunto. Aí pergunto, Letícia, o presunto é uma coisa muito versátil, muito prática para quem quer fazer um lanche. Pode ser no café da manhã, lanche da tarde, precisa pôr uma proteína ali, o pão integral, de grãos, um queijo, presunto. O que substituir pelo presunto? Porque o presunto faz mal, né? O que a gente pode substituir como lanche? Se for possível, né, porque o presunto ele também é perecível, mas se for possível pelo quesito proteína, é melhor um ovinho mexido nesse café da manhã do que o presunto. Eu até vou convidar os ouvintes a lerem as rotulagens dos presuntos, mortadela, que vocês encontram no supermercado, e vão lá na lista de ingredientes. E o desafio é, leia toda a lista de ingredientes e identifique o que você conhece como comida e o que tem lá que você nunca ouviu falar, que são os aditivos alimentares. Então, normalmente, esses embutidos, eles são... ele parte de uma massa de mistura de carnes, né, de vísceras, enfim, e adicionados diversos aditivos alimentares para trazer sabor e para durabilidade, né, para ele durar na prateleira. Então, ele quase não tem proteína e ele tem um excesso de gordura saturada. Então, mais uma vez, o consumo eventual, puxa, eu gosto muito de presunto. Tá tudo bem você comer eventualmente, mas todo dia o pãozinho com queijo e presunto no café da manhã talvez não seja a melhor escolha. Faz diferença se é o peito de peru, peito de frango, ou eles Não. todos têm a mesma característica? Todos têm a Então mesma não característica. A diferença que vai fazer entre um produto e outro, então se eu pego um peito de peru, ele provavelmente vai ter menor quantidade de gordura quando a gente compara com um presunto ou uma mortadela bolonha, né? Nossa. Que são produtos com quantidades de gordura Eu acho que se maior. todo mundo fosse, que a experiência que eu tive de ver como é que faz mortadela,
Eu tenho absolutamente certeza que ninguém compraria. Pronto. Vina, né? Não, tem que... A vida, não. Você tem que ver como é que faz. Você não tem... Vai no matadouro. Vai lá onde as pessoas matam os bichos. É um negócio... Eu vi mortadela, eu fiquei impressionado. Vina, eu Não fiquei comeu impressionado. Não come. Não, mas tem que passar um dia. 2 horas dentro de um frigorífico desse, um matadouro desse. O que ela falou, ela foi ainda... É que não sobra nada se você ler. E é interessante essas coisas que eu falo, porque eu tenho padaria. E daí, às vezes, eu fico olhando lá o presunto, fico olhando aquele presuntão lá grande, né? E tem uma coisa interessante, Roberta. Ele tem muita... Ele vale muito. Para nós, o meu mundo, que ninguém nos ouça. Quando tem um presuntão lá, o presunto vale até dia 24 de novembro. Não, vale até 24 de dezembro. Porque eles dão assim... Eu sei que pode ir mais um mês, porque ele pode ir até o Acre. Então ele vai indo, passando de mão em mão. Aí ele é refrigerado. Ele não é refrigerado. Ele fica no sol na casa da Letícia. Ele vai para casa do Léo. Então, ele aguenta muito sem estragar. Se ele aguenta muito sem estragar, é porque ele não vale nada. É verdade. É assim que você tem que pensar. Alguma coisa tem de errado, né, É. com ele. É, assim, me assusta um pouco, assim. Leite é um negócio que me assusta. Pô, fica num depósito, junto com a vassoura lá, junto com qualquer coisa, com o produto de limpeza. A hora que se abre, se toma. Tá normal. Cara, um pão de fermentação natural, com 3 dias tá duro igual essa Alguns tipos madeira. de pães, né, que são vendidos no supermercado, Ah, vocês que a descem gente- ele lá no armário, ele não mofa, não acontece nada É o, com é o ele. pãozinho Puma, né, que a gente fala, aquele redondinho, né? Aquela bisnaguinha Pô, se lá. viaja, fica 30 dias na Europa, volta, vai pra praia, esquece. Tá normal. Chega um domingo depois do Faustão, lá nem tem mais Faustão, do Hulk, fala, não, vou comer um. Tá fofinho. Ah, como é que tá fofinho? Algo não está bom ali. Exatamente. É bem interessante ponto de vista. Queria que você falasse sobre a dor de cabeça que você estava falando no intervalo associada aos embutidos, que eu achei curioso. Legal. Então, existem algumas questões nutricionais que podem ajudar na redução de dor de cabeça ou em pessoas que têm enxaqueca recorrente. Quando essa enxaqueca para as mulheres é no período pré-menstrual, essa enxaqueca tem um caráter que a gente fala hormonal. Pela própria alteração hormonal do período, nós temos a maior incidência de enxaqueca. Aí alguns nutrientes ou fitoterápicos podem ajudar nesse sentido. Mas existe uma enxaqueca que nada tem relação com o ciclo menstrual e que alguns fatores podem ajudar. Aumentar a quantidade de magnésio e diminuir o consumo desses ultraprocessados que têm glutamato monossódico. Então, lá no presunto, nos ultraprocessados, principalmente esses embutidos, a gente estava falando da avina, né? Eles vão ter adição de glutamato monossódico, aquele temperinho, né, do amor, aquele caldinho de carne em tabletinho, tudo tem glutamato monossódico. Então, esse glutamato, ele é excitatório do sistema nervoso central. E, às vezes, para a pessoa que tem uma maior sensibilidade para essas dores de cabeça, excluir esses ingredientes da alimentação, principalmente quando eles estão em excesso, pode ser uma forma de ajudar a reduzir sintoma. Então, corta embutidos e corta esses temperos prontos. Exatamente. Tem o Preto de Londres surgiu aqui. Ah, ok, ele vai Ele é falar. um ouvinte nosso que mora em Londres, ele é chofer em Londres, e o Marcelo pega no pé dele porque ele tem uma dieta um pouco recheada Não, ele de fala açúcar. assim, nossa, não consigo emagrecer. O que que tu toma? Mas eu vou ali, eu pego só um coração de manteiga e pego um caramel low, que é caramelo, cacau, chocolate e leite. E eu falo, mas peraí, mas você não pode tomar leite. E você põe açúcar? Um pouco, né? Você põe açúcar ainda, já tem caramelo. Então a Ele gente... escreveu agora, caramel, latte coffee com um croissant, é saudável? Ah, Eu não. aproveito a pergunta dele para colocar a questão do açúcar. O que é aceitável no consumo de açúcar? Tem gente que adora doce, então não pode cortar totalmente, mas o que é aceitável? O mínimo possível é aceitável. Então, por exemplo, não consigo tomar café sem açúcar. Então, tomar o café com açúcar vai ser uma rotina. Aí eu preciso comer a sobremesa depois do almoço, ou Opa, um doce boa. na metade do jantar. Boa. Então, eu não consigo te dizer uma quantidade, porque isso vai depender muito da demanda individual, mas é o mínimo possível. Letícia, açúcar cristal, branco, demerara, mascavo, é açúcar. Tudo é açúcar. Um pouco a gente vai ter de micronutriente preservado, de vitaminas e minerais preservados naqueles que são menos refinados, a exemplo do demerara e do mascavo. Mas dentro do contexto de saúde, todos são açúcares.
Vamos ter que encerrar já. Acabou. Como vai rápido O programa a conversa, inteiro, né? A gente mas podia esse trazer a assunto Letícia aí... uma vez por semana aqui, Nossa. né? Para comentar as notícias da semana na Não. área de nutrição. Não, vamos, sério, Letícia, eu às vezes eu me impressiono com algumas entrevistas, mas você é muito inteligente, pelo Não, amor de muito Deus. Ela obrigada. fala umas palavras que, meu Deus, como é que ela Show. sabe, E sabe como é que ela explicar, sabe né? isso, decora essa palavra, o que ela tá falando? Tem umas Muito que a bom. gente guarda pra impressionar só. É, nada. Mas o legal foi a história da serotonina, né? Que ela fala Sim. dos alimentos que o psiquiatra já falava. Muito bom. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Obrigada pela participação. Obrigada a Letícia. vocês. Até a próxima. Até mais. Bom fim de semana para os ouvintes. Até segunda-feira. Tchau, tchau, um abraço, até segunda.